כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Amém. Shabbat Shalom a todos os nossos ahrim, nossos irmãos, nossos amigos. Vamos direto a Parashá. Nós estamos finalizando o ciclo anual do Eterno. Para você que já nos acompanha, nós temos nos ensinado a vocês que o Eterno, ele dividiu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele dividiu em 54 parashiot, porções. Nós estamos chegando no final do ciclo anual, porque nós estamos na parashá de número 51, e como ela é dupla, juntamente com a parashá número 52, se são 54, então nós só temos 2 parashiot para terminar o ciclo anual. Sabendo-se que nós temos o ano novo, próxima semana é o nosso ano novo, o mundo inteiro, todas as sinagogas nazarenos, sinagogas ortodoxas, sinagogas messiânicas do mundo inteiro, todas as sinagogas do mundo, todo o judaísmo ortodoxo e messiânico do mundo inteiro estão comemorando no próximo final de semana, em sexta, no Shabat, no domingo, a virada do ano, que é o nosso Rosh Hashanah, o ano novo bíblico, o ano novo judaico. Logo depois, nós temos a próxima comemoração, que é o Yom Kippur, dia, Kippur, perdão, o dia do perdão, que é um dia solene, que já vem logo após o Rosh Hashanah. Também na sequência, nós temos mais 2 festividades, que é um ciclo de festas que caminham juntas. Então nós temos Rosh Hashanah, que abre esse ciclo, a gente vem logo após com o Yom Kippur, e entramos aí em Sukkot, e temos o Simchat Torah, Sukkot tabernáculos, festa de tabernáculos. Então todas essas festas têm um processo muito interessante, tem segredos escondidos aí, porém nós vamos comentar sobre isso no próximo final de semana, que já estaremos virando o ano novo, ok? Esse é o ano novo bíblico, é o ano novo que o Eterno, Deus, o Criador, fez, ok? Porém hoje, nós estamos abordando uma parashá. Eu peguei um tema, um subtítulo, porque eu sempre trabalho com subtítulos, e eu coloquei um subtema muito interessante, que nos chama a atenção. Muitos que se dizem cristãos não sabem deste parâmetro dentro das Escrituras. E o subtítulo deste estudo é: meu irmão peca, eu pago? Nós vivemos um momento na humanidade de individualismo, cada um para si, não é? Além de cada um para si, ou por si, nós também vivemos um outro problema, uma geração de terceirização. Ninguém é culpado de nada, é sempre o outro que é culpado do erro dele. Nós terceirizamos. A maioria, a grande maioria, não assume os seus erros. Então ele terceiriza. Se ele é nervoso, alguém o deixa nervoso. Se ele rouba, alguém não deu-lhe oportunidade de trabalhar, levou-o a roubar. Se ele assassina, é porque alguém lhe deu motivos para cometer o assassinato. Então nós sempre terceirizamos. E o Eterno, ele não admite. Hashem não aceita, ele não gosta dessa atitude humana que nós estamos vivendo. Muito pelo contrário, Melech Davi, o rei Davi, uma das coisas que chamava atenção na vida do Melech Davi, do rei Davi,
é que as Escrituras dizem que ele era o homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Hashem. Um dos motivos que levou as Escrituras a colocar esse parâmetro, essa observação, é que tudo que Davi, o rei, tudo que ele errava, ele assumia. Ele dizia para Deus: eu errei. Eterno, eu errei. Eterno, eu pequei. Eu cometi um delito. Eu falhei diante de ti. E ele dizia isso diante da nação. Então ele não terceirizava. Ele não dizia: eu fiz porque tal pessoa me levou a fazer. Eu fiz porque o ambiente que eu vivo me levou a cometer tal crime, tal erro, tal delito. Então Melech Davi, ele sempre assumiu os seus erros. Isso é importante em nosso meio. Então quando nós vamos fazer uma oração, uma coisa que chama a atenção do Eterno, teu Deus, é você assumir. Se você pecou, você pecou. Foi você que pecou. Ah, mas eu pequei. Você pecou porque você errou. Então não transfire, não terceirize. Ok? Tá bom, tudo bem. Isso é um parâmetro. Mas eu estou abordando um outro parâmetro. Meu irmão peca. Eu pago. Eu ouço muito no nosso meio que a salvação é individual. Cada um cuida de si. A salvação é independente, ela é individual. É o que nós ouvimos. Será que é isso mesmo? Será que as Escrituras ensinam que a salvação ela é realmente individual? Cada um por si mesmo? É isso que eu quero abordar. Então, para fazer essa abordagem, eu quero entrar em alguns versículos. Creio que serei bem objetivo, rápido, não vou tomar muito tempo. Mas vamos passar lá por Devarim, quinto livro da Bíblia, Devarim, chamado Deuteronômio, Mishlei, Provérbios aí na sua Bíblia. E no livro de 1 Coríntios, vamos tentar um assunto muito complexo, muito grande, para fazer uma abordagem cirúrgica. Então vamos tentar, o nosso tempo é curto, nós temos 40 minutos. Em 40 minutos explicar um tema, só a graça e a misericórdia de Hashem. Vamos lá, vamos prosseguir. Devarim, capítulo 29, versículo 17, está escrito: portanto, que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo, cujo coração se afaste hoje de Adonai, seu Deus, e sirva a outros, ou melhor, sirva aos deuses dessas nações. Que não haja em seu meio pessoas que carregam uma raiz desse tipo de veneno, desse tipo de amargura. Olha como é complexo. Que versículo difícil. Portanto, que não haja em seu meio, ou seja, dentro da Kahal, dentro da Kehilá, dentro da congregação, que não haja dentro da família um homem ou uma mulher, ou uma família inteira, ou uma tribo, cujo coração se afaste hoje de Adonai. Essa palavra, afastar-se de Adonai, ela simplesmente é um complemento do que nós vemos, estamos estudando, ouvindo, de 2, 3 parashiot anteriores. O que a gente vem abordando nas 2 últimas semanas? Eu vou lembrá-los. Nós entramos em Devarim, lá no capítulo 28, 27, 26, 25, onde o Senhor diz: eis que coloco diante de vós 2 caminhos, coloco 2 opções, coloco diante de vós a bênção e a maldição, coloco diante de vós aquilo que vai gerar bênçãos e a opção de uma escolha daquilo que poderá gerar maldições. Então todas as 2 últimas parashiot,
é um alerta, e uma delas, duas anteriores, são aquela que aborda as maldições. Da semana passada nós falamos das klalot, não é? 12 klalot seguidas, 12 maldições seguidas. Então o Senhor está dizendo, não se afastem da minha presença, não recuem, não fujam dos conceitos da Torá, não se afastem das Escrituras, porque se vocês se afastarem, vocês terão problemas na vida de vocês. Aqui essa paraxá, ela não traz uma novidade nesse sentido, ela só traz um esclarecimento. Ela está dizendo, não haja no meio de vocês, não haja no meio de vocês alguém que se afaste de Deus, do Eterno. O que é se afastar? A primeira coisa que te afasta do Eterno, a primeira coisa, aprenda isso, a primeira coisa que te afasta do Eterno se chama desobediência. Quebrou uma mitzvah? Quebrou um mandamento? Te afastou dele. É por isso que todo dia, os judeus, eles oram 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite. Por quê? É a reconexão. Tem que reconectar o tempo todo, reconectar o tempo todo. Então, quando nós usamos klalots, maldições, pecamos, quebramos leis, quando nós erramos, nós precisamos reconectar. Vou falar numa linguagem mais simples. É aquela hora que você está navegando na internet, de repente seu sinal cai. Você está no meio de uma conexão, está baixando lá um PDF, você perde a conexão. É assim a nossa vida espiritual com o Eterno, com Hashem. Você está no meio de uma conexão com Ele, mas por um descuido da tua parte, você se afasta dele por alguns segundos, por algum motivo, por uma desavença no trânsito, alguém corta o teu caminho, você passa uma ira, uma raiva, chega numa empresa para entregar, fazer uma entrega ou fazer um recebimento, alguém tira você do prumo e você acaba perdendo o teu equilíbrio espiritual. Isso afasta você do Eterno. É por isso que as tefilot são que nos aproximam. O que é tefilot? As orações. As tefilot te aproximam de Hashem, do Eterno. Então você tem que estar sempre conectado. Cuidado com aqueles cujo coração se afaste do Eterno. Olha aqui ainda aborda o coração. Por quê? O coração está lá dentro. Você não vê o coração de uma pessoa, e nem ela mesma vê o seu coração, certo? Falando fisicamente, humanamente, mas aqui está falando no sentido de adoração, de perder a essência, de perder o temor, de perder o senso de respeito ao Todo-Poderoso, entendendo que Ele é o princípio de todas as coisas. Então ele está dizendo aqui, cuidado, portanto não tenha no vosso meio esse tipo de pessoas, porque se tiver, além do prejuízo para com ela mesmo, ela ainda vai trazer um prejuízo enorme para Kahal, para Kehilá, para a família, para a tribo, ok? Então a palavra aqui está falando da questão de alguém que tem um coração que se afastou do Eterno. O coração dele está amargurado, ele não consegue ouvir, ele não consegue comer, não consegue degustar, ele não consegue tirar proveito da situação da palavra. Mas vamos em frente, vamos entender um pouco melhor. Vamos lá. Devarim, capítulo 29, versículo 18, está escrito assim. Olha lá. Se existir essa pessoa, quando ela ouvir as palavras dessa maldição, porque está escrito que se a pessoa for assim, se ela tiver algum coração fechado, se ela for má, se ela desejar maldade, se ela cometer erros gravíssimos que estão debaixo de maldição, aí está falando aqui, se existir essa pessoa, quando ela ouvir as palavras dessa maldição, que ela se abençoe secretamente, ela diz, ó o que diz esse tipo de pessoa, ele diz assim, estou bem, ainda que eu continue teimosa, e realize tudo que sinto no meu dever realizar, de modo que apesar de me sentir pecador, seco, eu seja crescido do regado, eu sou justo. Deixa eu traduzir de uma outra forma, que aqui está muito técnico, muito fechado esse texto. É aquela pessoa que você liga, que eu ligo para alguns irmãos, sabe? Irmão,
Não faz esse tipo de postagem, filho. Não convém. Isso é de uma origem pagã. Aí no outro dia ele posta no Facebook. O Face é meu, eu posto o que eu quero. Ela está dizendo para si mesma: eu erro, posso ser teimosa, mas eu tenho certeza que eu estou certa. Eu não sou seco, eu sou uma bênção. Ela está se abençoando. Ela está dizendo: eu não preciso de líder. Se líder não fosse necessário, desde nossos patriarcas, Abraão, desde lá de Moshe, Deus não teria levantado líderes. Não haveria líderes, não haveria gente na frente, não haveria Roshim, não haveria Rabi, não havia líderes, não haveria Shamash, não haveria ninguém coordenando a sinagoga, não haveria ninguém que encabeçasse trabalho, não haveria lá os levitas, não haveria ninguém que trabalhasse em prol do povo. É por isso que quando Moshe estava muito cansado, e de repente o seu sogro disse para ele: ei, como que você vai atender essa multidão? Coloque líderes para atender de 1.000, 1.000 de 100, de 100 de 50, de 50 de 10, divida esse povo, para que todos eles sejam atendidos, mas que haja uma liderança, que haja degraus nessa liderança, que haja respeito, que haja reciprocidade, que haja conselho no meio do povo. Senão Deus não teria feito dessa forma. Cada um por si, teriam saído do Egito, tinha espalhado um para cada lado, um para o norte, um para o sul, um para o leste, um para o oeste. Outros já ficaram no Egito mesmo, por azar deles, né? Mas é um conceito divino. É um conceito divino. A liderança é um conceito divino. Mas eles não aceitam conselhos do líder, não aceitam conselho de toda a administração, de toda a cúpula administrativa. Então os homens não são ungidos para isso, não são chamados para isso, não são escolhidos para isso. Então hoje está difícil. Eu sempre ligo para as pessoas e digo: meu querido, não compartilha, não participa, isso vai gerar maldição na tua vida. Pronto, perdeu um membro. Perdeu o membro, porque ele está nessa palavra aqui em Devarim, lá no capítulo 29, versículo 18, é a pessoa que se abençoa, porque o Senhor diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, chame-o em particular, explica para ele: irmão, não é bem assim. Se ele não aceitar, leve 2 ou 3 contigo, e repreenda com amor o seu irmão. Mas diz as escrituras que se com 2, 3 ele não aceitar, se nós fizermos isso hoje, da delegacia, da processo judicial, coloca nas páginas digitais para escarnecer, a última etapa diz: comunique à congregação que esse incircunciso não quer aceitar. Deus do céu, se eu chegar aqui e dizer: irmãos, o irmão fulano não quer mudar, ele é indisciplinado, e nós estamos comunicando aqui de cima do altar. Pronto, está morto. Está morto. Está acabado. Aí vai entrar com um processo de danos morais. Naquele dia muitos serão surpreendidos, naquele dia está escrito. Então, se você cumprir o que está escrito hoje, nós vamos para a cadeia. Se eu pregar exatamente o que está escrito, se eu usar o nome de alguém no altar, repreendendo a pessoa, eu estou preso. Temos que mudar todo o sistema, a sistemática, porque senão pode dar prejuízo, pode dar processo, não é? Vamos em frente, vamos entender um pouco melhor, vamos responder a pergunta que eu fiz lá no começo. Meu irmão peca, o que eu tenho com isso? Cidadão é um mentiroso, o que eu tenho com isso? Tá bom. No judaísmo, seja o formal, ortodoxo, reformado, messiânico, nazareno, eu não vou discutir judaísmo aqui, tá bom? No judaísmo, nós somos, ou seja, se você perguntar isso para um judeu, ele vai falar que a nação de Israel é uma nação corporativa. Eu digo que a igreja judaica, ela é uma família corporativa. O que é uma família corporativa?
Corporativa significa, vamos traduzir essa palavra corporativa? Corporativa é um grupo de pessoas, uma tribo, uma nação, que se organiza através de um regulamento, através de um estatuto. Qual que é o meu regulamento? Qual que é o seu regulamento? Como chama o nosso regulamento? Torá. Se nós todos nos organizamos em torno de uma Torá, então nós somos uma nação corporativa. O que isso significa? A mensagem básica de uma nação corporativa é: temos uma responsabilidade coletiva por todos os membros da comunidade. Se você peca, eu sou culpado. Por isso que eu falo para vocês, parem de fazer bagunça, que além de você pagar, teu filho paga, teu irmão paga, eu pago, todo mundo paga, a comunidade paga. Israel, o povo hebreu, quando saiu lá do Eretz Mitzrayim, da terra do Egito, a desobediência foi gerando uma sequência de maldições. E o que aconteceu com essa sequência de maldições? A terra abriu e engoliu muitos vivos. De repente, uns foram levados para o deserto, apedrejados até a morte e queimados. E eles foram morrendo pelo deserto, alguns picados pelas serpentes. Outros acenderam fogo estranho. Daqui a pouco chega lá no Monte Baal Peor. 24 mil homens morrem naquele episódio. E isso foi morrendo gente. Então, por consequência de dezenas de centenas de milhares foram morrendo por consequência, por um erro de por um pecado de Porque a nação, ela é corporativa. Então veja só aqui, a mensagem básica é que temos uma responsabilidade coletiva por todos os membros da comunidade. Ei, detalhe, nós somos responsáveis pelo pecado visível do nosso irmão. Eu não sou responsável pelo pecado invisível. Se eu vejo que ele está mentindo em público, eu preciso chamá-lo em particular, chamar a atenção dele. Se eu vejo que ele comprou no mercadinho lá da esquina e não pagou, eu preciso chamá-lo em particular, porque é visível, as pessoas estão vendo, você está vendo. Ele está cometendo pecados que as pessoas estão vendo, estão enxergando. Se ele está traindo a esposa, ou a esposa está traindo o marido, andando na rua com um namorado ou com uma namorada, ilicitamente, e as pessoas estão vendo, é um pecado visível. Se eu não vejo, se ele faz em oculto e eu não vi, você não viu e ninguém viu, eu não posso chamar a atenção dele, porque todo pecado oculto, todo pecado escondido, todo pecado que somente o Eterno está vendo, é um pecado tratado somente pelo Eterno. Quando o pecado é visível, é tratado pela comunidade. Quando o pecado é invisível, é tratado por Hashem. Eu nunca ouvi isso, Roche. Está aprendendo hoje. É para isso que serve a Kahal, para você começar a entender como viver. Então, os pecados visíveis, ele precisa ser consertado diante dos seus irmãos. Você tem que pedir perdão para o teu irmão. Se alguém viu você cometendo um escândalo, você tem que retratar com a comunidade. Por isso nós somos corporativos. Por isso nós dependemos um do outro. Se você vê o teu irmão pecando, vê ele cometendo um delito, grave ou não grave, você precisa chegar nele. Então, por esse motivo, por termos uma responsabilidade corporativa, por andarmos dentro do mesmo estatuto, dentro de uma mesma regra chamada Torá, é que eu ainda de vez em quando pego o meu telefone e ligo e digo: eu vi uma postagem sua, porque hoje o problema maior está sendo redes sociais. E eu tenho aqui, eu printo, pessoas me desacatam.
me afrontam, me desacatam, zombam, fazem postagens atacando indiretamente. As pedradas não estão direcionadas à minha pessoa. Vocês estão atirando pedras na Torá, porque eu sou representante dela. E se um dia você frequentou essa casa, ou frequenta esta Kahal, e quando tem um cortejo da Torá, a Torá passa pelo corredor, e você olha para o irmão, ele tá até em posição de humildade. Quando a Torá chega perto dele, ele toca nela, leva a mão nos seus lábios, que é um costume sinagogal. Ele toca na Torá, leva as mãos nos seus lábios. Ele está dizendo: a sua palavra está sempre nos meus lábios. Então não adianta nós fazermos um teatro aqui dentro da sinagoga, colocar a mão na Torá e não viver a Torá, colocar a mão na Torá e não ser a Torá, colocar a mão na Torá e não nos espelharmos na Torá, colocar a mão na Torá e denegrirmos nosso irmão, colocar a mão na Torá e fofocarmos, odiarmos, termos ódio do líder, ódio do obreiro, ódio da congregação. Ei! O teu negócio, se for em oculto, é com Hashem. Mas se tu comentou, falou, denegriu, cometeu lashon hará, ei, tem gente que ainda não entendeu. Se você falou mal do fulano, do beltrano, do cicrano, só existe perdão quando você procurar o mesmo e pedir perdão para ele. Você pode orar a Deus 100 anos, porque o teu pecado com o teu irmão, Deus não entra no meio. Só alcança perdão se você procurar teu irmão. Não entenderam isso. Tem muitas coisas que eu sei que o povo não entendeu. Essa é uma coisa que as pessoas não entenderam. Então nós somos uma congregação corporativa. O judaísmo deveria ser corporativo, mas lamentavelmente até dentro do judaísmo estamos começando a fragmentar. Uns puxam para um lado, outros são mais radicais, outros ignoram os outros, outros querem ser mais poderosos, outros chamam a gente de sinagoga de Satanás. Que dó, que dó. Prega a Torá, mas não entendeu a Torá. Prega a Torá, mas não vive a Torá. Porque se você vivesse a Torá, antes de abrir a boca para falar uma frase dessa, você analisaria, porque você não sabe de quem você está falando. Devarim, capítulo 30, versículo 2. Solução? Está aqui a solução. E vocês voltarão para Hashem, para Adonai, seu Deus. Prestarão atenção ao que ele disser, ele está falando. Porque se eu subir aqui nesse altar para falar de mim mesmo, para falar do que eu quero falar, para falar do que eu planejei falar, porque eu não planejo, eu não estudo para falar, eu só estudo o tema, eu não estudo o que eu vou falar. Aqui eu fico na dispensação do rua. Prestarão atenção ao que ele disser. Isso será exatamente igual ao que eu ordeno a vocês fazer hoje. Vocês e seus filhos, com todo o coração e com todo o ser. Agora, o segredo desse Devarim 3 é simples. Olha o que está escrito aqui no começo, na primeira frase do versículo, na parte A do versículo. E vocês voltarão para Adonai, seu Deus. Você que está me assistindo, o Senhor está dizendo para você: retorne. Porque o caminho que você pegou está na contramão. O caminho que você pegou não é bom. O caminho que você pegou está te levando para o abismo. Techuvá. E vocês farão techuvá para Hashem. É o que está escrito aqui, ó. E vocês farão techuvá para Hashem, para Adonai. Volte. Volte. Volte enquanto você está de pé. Passe um zíper na sua boca. Pare de denegrir. Pare de atacar, pare de difamar, pare de trair, enquanto é tempo para você. Retornem para Hashem, retornem para a Torá,
Porque nós começamos como? Nós começamos como? Olha aqui, ó, deixa eu te lembrar. Nós começamos assim, ó. Olha lá. Primeira imagem que eu coloquei nessa tarde. A primeira, olha lá. Olha lá. Portanto, que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo, cujo coração o quê? Se afaste. Cujo coração se afaste. Cujo coração se afaste. E eu comecei com esse alerta, que tem dezenas e centenas de pessoas, judeus, não judeus, que são cristãos, que não se veem como judeus, judeus messiânicos, líderes, que se afastaram, o seu coração se afastou. Mas nós terminamos a ministração lá em Devarim, lá no capítulo 30, versículo 2, onde o Senhor diz assim, ó: e vocês que se afastaram, que o seu coração se afastou de Hashem, preste atenção ao que ele vai dizer. Isso será exatamente igual ao que eu vos ordeno a vocês fazerem hoje. Faça você, faça seus filhos, faça sua família com todo o seu coração. Porque o coração lá no início estava o quê? Afastado do Senhor. Retornem para mim. Voltem-se para o teu Deus. Olha lá. Desde a paraxá anterior, Adonai está nos alertando sobre as maldições para com o desobediente. Ele tem sido claro. As pessoas estão entrando em processos de maldições e não estão se atentando para isso. A cegueira espiritual é tão grande que você vai explicar, mas eles não aceitam as explicações. Então olha aqui, imaginar, tem alguém que imagina assim: eu vou sair da congregação, eu vou sair dessa carralho que tem uma Torá. Se alguém imaginou que sair de uma congregação que tem uma Torá, dar as costas para a Torá, e não vai ter consequências, imaginou errado. O Senhor quer que façamos techuvá, retorne enquanto há um fôlego de vida, retorne enquanto Ele está te dando chance. Nós somos uma nação, um povo corporativo, nós nos preocupamos uns com os outros, e terminamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, mas eu não posso fazer o que eu quiser, se eu não concordar, eu não posso não concordar, depende com as coisas de Deus, não tem esse negócio de eu concordo ou não concordo, você pode até dar um parecer, mas palavra final você não pode dar. Já pensou que bagunça que seria? Então o que está escrito em 1 Coríntios, lá no capítulo 6, versículo 12, todas as coisas não são listas, eu posso fazer o que eu quiser? Pode, mas nem todas são convenientes. Mas todas as coisas me são listas? Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso... Deixa eu terminar bem alegre. Eu posso jogar bola? Pode, desde que a bola não seja prioridade na sua vida. Eu tenho um trabalho na Carral, mas eu tenho um futebol. Eu tenho que fazer qual? Trabalho na Carral, na congregação. O futebol espera. Eu tenho que limpar minha casa hoje, mas eu tenho um trabalho na Carral. Eu limpo a minha casa ou eu dou prioridade na Carral? Buscai primeiro o reino de Deus. Não entenderam ainda, a igreja não entendeu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se der tempo. Eu vou ser ignorante aqui para você entender, eu vou desenhar. Se der tempo você vive, se der tempo você trabalha, se der tempo você lava a roupa, se der tempo você lava a sua casa. Buscai primeiro não é segundo, primeiro não é terceiro, primeiro não é quarto. Buscai primeiro o reino, buscai primeiro as coisas de cima, e as demais vos serão
Ô irmão, você podia? Não posso, Rocha. Puxa, claro que eu posso. Primeiro eu faço do Senhor, se der tempo eu faço para mim. Prioridade é as coisas do Senhor. Prioridade é servir a Deus. Prioridade é servir a casa de Hashem. Se der tempo você faz sua vida. Por quê? Porque na hora que a coisa apertar para o teu lado, você vai correr primeiro para Deus. Eu tenho certeza. Se a coisa arrochar, se você passar dificuldade, uma enfermidade grave, você não vai pedir para a titia. Você não vai pedir para os amigos de futebol, para os amigos do churrasco, para os amigos da lanchonete, do barzinho, do rancho. Não, não vai. Então tem gente invertendo valores. O Senhor está dizendo nessa paraxá: eu não posso fazer o que eu quiser, depois se der tempo eu faço a obra. Não, você não foi chamado para fazer o que você quer. Você foi chamado para fazer a obra. Se der tempo você faz o resto. Na minha casa eu primeiro faço as coisas do Senhor, se der tempo eu faço as outras. Como que é a regra? A regra é Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Igreja está falando do bitolado, aquele que vai no culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós não somos bitolados. A gente não tem culto na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no domingo. No domingo agora, sim, temos. Então nós temos sábado, domingo, 1h30 no sábado, 1h30 no domingo. Você tem toda a semana e todos os restantes de horário para fazer a sua vida. Mas as coisas do eterno são insubstituíveis. Posso fazer o que eu quiser? Pode. Pode fazer o que você quiser. Mas nem todas as coisas convêm. Rocha, mas eu gosto de uma cervejinha. Você quer degustar uma cerveja lá na sua mesa de jantar, do almoço? E agora, se liberasse os comentários aí, eles iam me crucificar, me chamar de bruxo, feiticeiro, satanista, porque não cuida nem da vida deles e ainda quer criticar do líder. Então vamos lá. Não tem um versículo na Bíblia que não fala que pode tomar uma cerveja ou não pode. Eu não estou falando que pode tomar. Eu nunca tomei uma cerveja na minha vida, eu sou exemplo. Nem uísque, nem vodka, nem Campari, nem champanhe. Eu nunca tomei nenhuma porcaria dessa. Eu nunca bebi na minha vida. Baruch Hashem. Mas tem uns irmãozinhos que gostam de uma cervejinha. Aí ele pergunta aqui na Bíblia, tem, Hiroshi, na Bíblia um versículo que eu posso tomar uma cervejinha? Porque está escrito não embriagueis. Mas também na Bíblia não está escrito não joga bola, não joga bilhar. Não está escrito. Mas se você jogar bilhar todo dia, você comete pecado. Por exemplo, se você chega na sinagoga, tem o Shabat, começa às 15h30, exemplo. 15h45 está você chegando. Shabbat Shalom. Quase morto. Mas no futebol, 15 minutos, meia hora antes do jogo. E aí galera, cheguei. Ué, como que é isso aí? Como que é esse negócio? Para jogar. Como é que é esse negócio? Você falou a verdade, você perde os amigos. Faz tudo que o mundo oferece, mas para Deus você tem que implorar para a pessoa fazer a obra. Vamos terminar com Mishlei? Apeguem-se à Torá, não a deixe fugir, guarde-a bem, porque da Torá depende a tua vida. Se você não se apegar a ela, você vai perder a única coisa que você tem. Porque sabe a única coisa que você tem? Não é riqueza, porque riqueza perde do dia para a noite. A única coisa que tem não é casamento, porque o casamento pode acabar do dia para a noite. A única coisa que você tem não é o carro, que você pode bater, capotar e perder do dia para a noite. A única coisa que você tem é a vida. Essa porção está dizendo para você, apegue-se à instrução, à Torá. Você está valorizando coisas banais. O Eterno vos abençoe. Yevarecha Adonai veishmerecha.
Yaev Adonai Panamelecha Viuneka Is Adonai Adonai Panavelecha Veasem Lecha Shalom